Bom, a palavra de hoje é uma palavra que o Espírito Santo tem soprado há dias e faz um tempo que ele tem falado comigo sobre isso e de uma forma tão linda, né? Como que as coisas de Deus, elas são ligadas, como que Deus ele tem assim o carinho de confirmar algumas coisas. Porque se vocês soubessem a pressão que é ministrar uma palavra e o medo e o receio de às vezes trazer algo que não é do Senhor. Eu tenho muito temor. Eu peço, Deus, eu não quero que seja algo do meu coração, mas que seja algo do Teu Espírito. E eu acredito muito que nós vamos viver isso. Eu estou crendo também que nós estamos vivendo um tempo de muita liberdade. Essas máscaras vão acabar em nome de Jesus. O nosso estado, vocês acreditam que está sendo um dos primeiros a abolir as máscaras? O estado de Santa Catarina, fiquei impressionada com o que Deus está fazendo através disso. Mas eu creio que nós vamos ver um tempo novo daqui para frente, um tempo diferente. E eu sou uma que ministrei muito ano passado sobre aceleração. Deus falou muito comigo sobre acelerar. Eu lembro que tem um versículo que está em Jeremias, que eu podia abrir a Bíblia que fosse, da minha amiga, da minha mãe, de quem fosse, estivesse perto de mim, do Telmo, ia cair naquele versículo. Que se você se cansa correndo com os homens, como você vai correr com os cavalos? Então Deus falou comigo muito sobre aceleração ano passado. E realmente eu coloquei um tênis no pé, gente, e corri. Montanhas muito mais altas do que eu. Velocidades muito maiores do que eu poderia imaginar. E quando acabou o ano, eu estava ainda naquela pegada. Deus falou assim comigo, agora é desacelerar. E eu não entendia. Agora desacelera e eu não entendia. E quando a gente não para, Deus para a gente. Saiba de uma coisa. Ele te dá a chance de você parar, de você desacelerar, mas quando você não para, Ele vai te parar de alguma forma. E eu tenho muito temor quando o Senhor nos para. E essa palavra hoje é sobre desacelerar. Respeite o seu ritmo. Respeite aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a sua trajetória. Não corresponda a expectativas alheias. Corresponda à expectativa que Deus tem sobre você. Posso te falar um segredo? As pessoas no começo não vão te entender. Elas vão achar que você está indo por um caminho errado. Vão dizer assim, mas elas não vão entender o que Deus está fazendo e nem as posturas que você tem tomado. Mas posso te dar um conselho? Se você está indo em direção a Deus, escute o que eu vou falar. Elas vão voltar e vão dizer, me ajuda a achar esse caminho. Me ajuda, aqueles mesmos que criticaram, que falaram, me ajuda a encontrar esse caminho, esse lugar que você encontrou. E eu penso muito sobre ministros, tenho falado muito hoje com pessoas que também ministram, pastoras, líderes. Muitos têm se chegado até aqui na igreja e olham para o que Deus está fazendo e digam, qual o segredo? Não tem segredo. Ontem nós nos reunimos, o pessoal do louvor, a gente se reuniu ali atrás. Eu falei, gente, vamos nos reunir, que também faz parte disso. Eu não tinha tempo de sentar com eles, a gente ministrava junto, mas não conseguia ter um tempo junto de qualidade. Eu falei, isso vai acabar. Porque a gente não pode ter só relacionamento de púlpito, gente, a gente precisa da mesa. E eu tive um sonho, eu sonhei no início desse ano, onde eu peço tantas direções de Deus para o ano inteiro, Deus me dá direção para esse ano. Eu sonhei que nós tínhamos nos reunido aí o pessoal do louvor, mas eu comia num lugar separado, comia comida, e eles numa mesa. E no sonho, o Senhor falava assim comigo, filha, chegou a hora de você repartir a sua comida com eles. O que você come no secreto, o que você come sozinha, você vai dividir com eles. E o que eles comem, eles vão dividir contigo também. E ontem foi a primeira vez que a gente foi para a mesa, eu peguei o que eu tenho, entreguei para eles. E eles, cada um que ministra aqui, rasgou o coração. E naquela mesa nós podemos dividir aquilo que Deus está fazendo com cada um de nós. Gente, isso é rico demais. A gente ria e chorava. E se eu tivesse acelerado, eu não poderia fazer isso. E Deus tem falado muito assim, desacelera, desacelera. E logo eu, a mulher do tênis, da aceleração, do correr, e vamos lá, e vem cá, e Deus falando comigo o tempo todo, desacelera. É tempo de você soltar algumas coisas para abraçar aquelas que são importantes. E eu estava falando, né, que ministros, e a gente que ministra, às vezes a gente tem uma palavra para tantas pessoas, mas não tem uma palavra que a gente caminhe nela.
Às vezes você está mais focado em ministrar. Gente, eu sei porque isso acontece. Às vezes tu pega um versículo, tu não consegue mais nem viver aquele versículo, está mais preocupado em passar ele para alguém. E quando você desacelera, você volta a se alimentar e viver coisas que você não vivia antes em Deus. Então eu queria te encorajar, você que é pastora, é líder de algum ministério, você está sempre ministrando ao coração dos outros. Caminhe sobre uma palavra que Deus colocou na sua vida. Você precisa caminhar debaixo de uma palavra do céu, uma direção do céu. Mas se a sua direção está na qualidade do seu sermão, se a sua direção está no quanto os teus amigos te amam ou te elogiam, na bajulação, você vai ficar perdido. Mas quando Deus dirige você, não há perdido, não tem como ficar perdido, você começa a ser assertiva. É impressionante e é incrível que quando você é alinhado pelos céus, a sua caminhada aqui na terra é alinhada da mesma forma. Tudo começa a entrar nos eixos. Então Deus, Ele tem esse lugar. E eu queria que você abrisse em Lucas 6,46. Esses dias me marcaram num post falando assim que eu sou aquele tipo de pregadora que abre, já vai lendo e ninguém consegue abrir a Bíblia. Achei uma injustiça isso. Mas é verdade, esse bilhete. Eu realmente, é a aceleração, entendeu? Precisa desacelerar. Vamos lá? Misericórdia, gente. E essa palavra, ela tem ecoado no meu coração, é Lucas 6,46, que diz assim, Jesus está falando assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? E eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. E quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Às vezes nós vivemos em ruínas porque nós somos mulheres de palavras e de poucas atitudes. E a gente vive em ruína. E não é só, gente, eu digo assim, ó, ruína, às vezes com a gente mesmo, às vezes você não está mais se amando. Escute, você não se suporta mais. Existem mudanças que você precisa fazer na sua vida, mas você só é de palavra. Você não toma uma atitude para fazer realmente uma mudança. E eu posso dizer uma coisa, reclamar é um vício. Fala alguém viciado aqui. Misericórdia. Muitos anos eu fui viciada em reclamar. Gente, e reclamar é um vício que às vezes você está vivendo uma coisa muito legal, mas você consegue botar uma lente muito alta nos pontos ruins e você vive reclamando e não agradecendo. E como reclamar é um vício, ele também é um hábito, porque um hábito se constrói com repetição. Não é isso? Então, ser agradecida, alegre e grata é também um ato de repetição. Agora, eu quero deixar isso para você. A partir de hoje, saindo daqui, você vai perceber o quanto você reclama. Eu quero que você comece a notar o quanto você reclama. É assustador o quanto nós reclamamos. Principalmente nós mulheres. É assustador. Só aqui dentro você já reclamou umas 4, 5 coisas. Só aqui dentro da igreja. Ai, que tanta música. A minha perna está doendo. Essa palavra que não vai começar a vir pela palavra. Não sou muito do louvor. Como diz Ana Paula, pega ela, Jesus. A gente é viciado em reclamar. E muitas vezes porque a gente vive em ruínas, porque a gente vive de palavra e não de atitude. Nós amamos falar, mas nós temos pouca atitude. É a nossa tragédia, gente. E Jesus fala exatamente isso. Por que você me chama de Senhor, Senhor? Por que você tem palavras de que eu sou o teu Senhor, se na verdade na tua vida eu não mando nada? Quem manda é tu faz e desfaz do teu jeito. Eu não faço. E quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou assim para mim: desacelera. E Ele está falando para algumas mulheres aqui: desacelera. Na verdade já está dentro de você esse desejo de parar algumas coisas, mas você tem medo.
medo do que vão dizer, medo porque pessoas que estão nesse mesmo âmbito que você estão, voando, sucesso, e Deus está falando assim para você: eu quero que você pare, mas Deus, agora é a minha hora. Agora é a hora que tu vai ficar parada. Agora é a hora que eu quero que você fique. E enquanto eu ministro essa palavra, gente, eu tive tanta guerra para liberar esse tema, porque eu ia ministrar uma outra palavra, e essa estava sempre no meu coração, eu estava com temor de liberar essa palavra. E Deus falou assim comigo: filha, tu não tem noção da quantidade de mulher que vai se identificar com essa palavra, porque elas estão vivendo esse momento. E eu queria que você abrisse em João 7. E Jesus nos ensina algo muito lindo. Eu tenho aprendido a amar os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Já falei isso aqui. Eu amo o resto, tudo da Bíblia. Eu sou apaixonada, mas você quer sim a concentração, como Jesus agia. Gente, o que tem de mais lindo está nos evangelhos. Está ali. E Jesus trouxe ensinamentos profundos. E uma das coisas que eu quero falar para você: respeite o seu lugar. Vamos ler. Depois disso, João 7:1. Depois disso, Jesus viajou pela Galileia. É isso mesmo, gente? É, né? Queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judeia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que você realiza. Você não se tornará famoso, Jesus, escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-as ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês, eu ainda não irei a essa festa, pois o meu tempo ainda não chegou. E tendo dito isso, ele permaneceu na Galileia. Até aqui. Jesus estava sendo tentado com uma das tentações que todas nós podemos passar: sermos pressionados pelas pessoas à nossa volta. Pressionados a fazermos coisas que talvez fomos chamados para fazer, mas não é o tempo e nem o momento. E o pior, eu vou falar para vocês uma coisa que talvez vai chocar você, mas as pessoas que nos pressionam, como os irmãos de Jesus pressionavam Jesus, a Bíblia diz que eles não criam que Ele era o Cristo. Eles não acreditavam no que Jesus carregava, porque quem acredita no que você carrega, ele está tão alinhado ao que Deus está fazendo, que Ele vai ser para você até uma bússola. Essa pessoa alinhada vai dizer: não é hora não. Ela vai, andar com você num alinhamento impressionante, falar a mesma linguagem. Vocês lembram quando aquela torre de Babel estava sendo levantada? O que foi usado? O que Deus criou para que houvesse então a frustração daquele projeto? Ele confundiu as línguas. Quando confundiu as línguas, o projeto parou. Por que muitos projetos acabam? A gente se envolve com pessoas: vamos fulano, vamos comigo nesse projeto. De repente Deus vai confundir as línguas, confunde. O que era tão amiga virou inimiga. Por isso, vou dizer uma coisa para vocês. Lá eu estou virado na coach de depressão. Deus me ajude, Senhor. Cuidado com sociedade. Tem uma que falou assim: mas cuidado. Eu tenho falado sobre isso. Cuidado com sociedade. Cuidado. Começa amiga, vai dar tudo certo, vai ser bem legal. No final só Deus sabe. Aí é uma amizade perdida, às vezes financeiramente quebrados. Então cuidem. O que é que Deus fez para confundir, para que não houvesse, que fosse para frente, confusão de línguas? É por isso que, se você perceber que no seu casamento há confusão de linguagem, pelo amor de Deus, por favor, parem tudo que vocês estão fazendo e se alinhem novamente. Parem tudo e se alinhem novamente. Falem a mesma linguagem. A gente não fala isso: ai, que bom estar naquele lugar. A gente fala a mesma língua. Ali há então chance de um projeto acontecer, de algo acontecer. Mas então,
Jesus estava com pessoas ao redor dele, incentivando ele a fazer coisas que elas nem acreditavam. E elas não estavam alinhadas, elas não sabiam que Jesus precisava fugir daquele lugar. Ele diz assim, ele queria ficar longe da Judeia, onde os líderes judeus planejavam a sua morte. Existem alguns lugares que você precisa ficar longe. É longe, gente. Olha só, era uma cidade muito proeminente, tinha muita estrutura religiosa, era um lugar de visibilidade a Judeia. Mas todo lugar de visibilidade também tem aqueles que querem nos matar. Nem sempre você vai ser protegido nesses lugares, e Jesus sabia disso. Ele foi para onde? Para Galileia, um lugar que ele já conhecia, pequeno. E naquele lugar onde os irmãos pensam, nossa, ele não é o cara, se ele não é aquele que tem um chamado, o que ele está fazendo na Galileia? Ele falou, vai para a Judeia, tu não quer ser famoso? Por que tu faz o teu milagre entre aquelas pessoas que não... E ainda Jesus fazia o milagre e pedia, não contem para ninguém. Parece igual nós no Instagram. Parece essa geração de hoje. Jesus desacelerava. Jesus sabia onde ele devia e não devia estar. Sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos onde nós devemos ou não devemos estar. Desacelerar tem um preço. Uma coisa que muitas de nós têm dificuldade: dizer não. Frustrar pessoas. Você vai ver nas maiores enrascadas que você já se meteu na sua vida, foi em lugares que você disse sim só para agradar o outro. E Jesus aqui, ele não fez para agradar, ele falou assim, olha, eu não vou. E aí Jesus pontua uma coisa que eu amo: vocês são diferentes de mim, vocês devem e podem ir. Olha que lindo isso. Jesus não é aquele imaturo, eu não vou, ninguém vai, entendeu? Eu não vou, ninguém vai para lá. Tem mulheres que Deus está falando assim para você, eu quero que você pare de trabalhar, eu quero que você vá para a sua casa. Mas tem mulheres que Deus está falando, sai da sua casa, eu quero que você volte a trabalhar. Você precisa obedecer à voz de Deus, não o movimento.